VilasCast, essa semana, tem um prazer de estar recebendo o Ricardo Prado, né? E o Ricardo Prado, já começo a mexer com você com relação ao Pelé. Parece que aonde você trabalha tem uma história especial com o Pelé, não é isso? Tem. Ali é que eternizou o Pelé, é isso? Fala um pouco para nós, Ricardo. E prazer você estar conosco. Prazer é meu, professor. Antes de mais nada, quero agradecer ao senhor, né, pelo convite. Agradecer também ao Juventus, né? Porque graças a essa profissão, ao local onde eu trabalho hoje, que destinou, né, que veio me trazer para cá para ter esse momento aqui com o senhor. Ampliando mais, Ricardo é fisioterapeuta, é isso? Fisioterapeuta. E como função no Juventus? No Juventus, eu trabalho com a base do Juventus, né? Okay. Trabalho com meninos do sub-14, de 13, 14 anos, até o sub-20, né? Que é menino de 17 a 20 anos de idade. Legal, legal. Mas vamos voltar no Pelé. Conta para nós, qual foi a história? Não, o Pelé é o seguinte, eu sou santista, né? Sou santista por natureza, nasci em Santos, né? Aqui no estado de São Paulo. E sou santista pelo time também, né? Meu pai é santista e tal. E eu fui trabalhar no Juventus, a primeira coisa que eu bati lá foi ver o busto do, né? Pelé. Do Pelé. Na Rua Javari. Na Rua Javari, Javari 117, 117. E eu olhei assim e falei, bom, o que está acontecendo, né? Porque, apesar de trabalhar hoje com futebol, eu não acompanho muito a história do futebol, né? E, de repente, eu cheguei lá, vi o busto do Pelé, falei, para mim, a primeira coisa, eu tenho que tirar foto e mandar para meu pai, né? Meu pai tem que ver isso. Depois eu fui saber que o Pelé, um dos gols mais bonitos do Pelé, foi feito lá na Javari contra o time do Juventus, né? Poxa. É o famoso gol de placa, né? Literalmente. Então, em homenagem ao Rei Pelé, hoje falecido, né? Colocaram o busto dele lá. Agora tem lá para a gente observar todo dia e lembrar daquele gol. Foi uma derrota, mas é uma derrota para o Pelé, pro Rei, né? Eu acho que foi uma derrota boa, né? Foi, pro Rei, né? Mas legal, olha, a você que está me assistindo, a todos vocês, é um prazer, de fato, falar com você, até pelo trabalho que você desenvolve no Juventus. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós também com relação ao lado social do seu trabalho. Ok? Porque vocês acolhem as crianças, capacitam as crianças, fazem com que elas se tornem profissionais, mas nem todas conseguem. Sim. Porque assim como o mercado de trabalho em qualquer área, alguns conseguem, outros não. Sim. Então fale um pouquinho para nós, como é que chega esses meninos para vocês lá? O que o Juventus faz de fato que está tendo tanto sucesso? Então, o Juventus, ele como clube, ele tem uma tradição, né, de sempre ter trabalhado com jovens, né? Ele não só trabalha com jovens, mas também trabalha. Nós temos o profissional, que estamos disputando agora a A2 do Paulista, né? E se Deus quiser, estaremos aí logo na Série A do campeonato. Mas nesse momento nós trabalhamos com meninos de 13 a 20 anos de idade, né? Normalmente os meninos chegam lá de projetos ou que já jogaram em outros times, porque tem molecada que já está desde 6, 7 anos jogando bola. Né? Eles vivem disso, né? Vivem para isso, é o sonho deles, né? Mas a gente sabe também que é o sonho de muitos pais e mães, né? Que acompanham, é uma história muitas vezes difícil de superação, de dificuldade, né? Para esses pais e mães manterem esses meninos no futebol, né? Tirando eles da rua, né? Porque tem uma esperança, né? Eles sabem que se der certo, resolveu. Eu costumo falar isso, eu falei outro dia para um pai, falei, olha, você tem noção de que teu filho pode, da noite pro dia, mudar a história de vocês? E muda muito. A gente sabe que o futebol, hoje em dia, ele tem uma visibilidade muito grande, ele pode realmente transformar um garoto da periferia, da favela, em um milionário, da noite pro dia. Né? Nós temos grandes jogadores aí, inclusive nós temos jogadores hoje, atletas hoje, que são, não são mais atletas, não jogam mais, não atuam mais no futebol diretamente, mas são, por exemplo, nosso coordenador, Anderson Lima, por exemplo, Jorge Luiz, né, o Galego, são pessoas que jogaram futebol aí, pessoas de nome dentro do futebol brasileiro, né, e internacional, que hoje são nossos coordenadores, nossos diretores de futebol. Né? Trazendo toda a bagagem de experiência, né? Toda a bagagem de experiência e passando para essa molecada, não só a parte de futebol, mas a parte de disciplina, de humanidade, né? De coordenação mesmo dessa molecada, porque é difícil lidar com meninos, né? É difícil lidar com um jovem. A gente tem que trazer, muitas vezes, esse jovem não teve a educação necessária de onde ele veio, do berço dele. Então, a gente tem que enquadrar esses moleques no ritmo
que eles começam a dar, inclusive, frutos, né? Os pais vêm depois e falam, olha, depois que meu filho começou a jogar bola aqui, melhorou muito, melhorou na escola. Aliás, é obrigatório, tá estudando, é obrigatório, eles têm que trazer para a gente, muitas vezes, atestado de saúde, atestado de escola, de escolaridade, para comprovar que estão estudando. Para serem inscritos num campeonato, eles têm, obrigatoriamente, de estar frequentando uma escola, né? E isso é uma parte que é exigida do Juventus, né? É o que eu acho de maior importância nesse momento. Legal, mas me diz uma coisa, o pai que tem toda aquela esperança, ok? Aquela criança também está sonhando, ainda não entende nem o que os pais talvez estejam querendo, e se infelizmente esse jovem não consegue? Vamos começar a nossa entrevista do lado mais difícil da história. Sim. Até que idade o Juventus tenta encaixá-lo ou fazer com que haja, de fato, um caminho para que ele chegue a ser um profissional? Sim, dentro dessa psicologia de educação, de doutrina dentro do futebol, também é passado para esses atletas, né? Eles chamam a gente de professor, muitas vezes a gente acaba chamando eles de alunos também. Então, esses atletas, né, tanto crianças quanto os mais jovens adultos, vamos dizer assim, até 20 anos de idade, a gente, desde sempre, está embutindo na mente deles que eles têm que ter um plano B, tem que permanecer estudando, chegar numa época de faculdade, tem que prestar, por exemplo, o Enem, tem que buscar uma segunda opção. Porque nós sabemos que o mundo de futebol muitas vezes é ingrato, né? Pode ser que esse atleta ele aconteça, né? Porque alguém viu, alguém se interessou pelo trabalho dele, né? E pelo trabalho do Juventus, e leva esse moleque para um outro time, para o exterior, talvez, né? Para times de grande nome hoje em dia. Mas pode acontecer também desse garoto não acontecer, né? E vamos lá, se qualquer profissão a pessoa está se ajustando para entrar no mercado de trabalho com 17, 18, 19, 20 anos, para dali ele fazer um trainee, dali ele conseguir fazer uma faculdade, dali ele conseguir naturalmente a ter sonhos naquela empresa, que vai levá-lo até 60 anos, 65, quando ele vai aposentar. Eu imagino que no futebol é terrível. Por quê? Porque com 26 anos já está terminando a carreira, 27 anos já está terminando, 28, 30 anos nem se fala mais. Como é que vocês conseguem trabalhar a mente da criança em relação a isso? Como eu disse, sempre preparando eles para o futuro, né? Sempre preparando um plano B. Tem que ter um plano B. Muitos dos nossos atletas, inclusive né, nessa última copinha, foram revelados grandes atletas, né, que foram profissionalizados. Eles foram levados para o profissional do Juventus, né? E daí podem partir também para outros times, né? Mas se torna vitrine, né? Exatamente. De uma forma um tanto grosseira, falando aqui agora, eles são quase que um produto, né? Da empresa, vamos falar assim, Juventus. Eles são preparados, são doutrinados, colocados na vitrine para poder serem vendidos. Exatamente. O que vai ser bom, muito bom para o Juventus, mas vai ser muito melhor para a família e para o atleta, né? Nós temos, ela me permite, por isso eu vou citá-la, a Mari, que foi atleta do Juventus na época em que nós tínhamos ainda o futebol feminino, que hoje está cursando uma faculdade nos Estados Unidos, no Arizona, e jogando futebol profissionalmente. Olha que barato. Entendeu? Aliás, amanhã eu vou visitá-la. Um beijo, Mari. Né? Te amo demais. Ela me chama de paizão, que eu tenho um grande apreço por ela. Então, quantos anos ela tem? Atualmente ela tem acho que 18 anos. 19 anos. 19 anos. Uma menina, né, que já jogou contra grandes times, já jogou contra a Cristiane, já jogou contra o São Paulo, né? Tem muitos vídeos dela por aí. Do Juventus. Saiu do Juventus. Atualmente está nos Estados Unidos. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Parabéns para o Juventus, parabéns para vocês. Bacana. Mas que bom que todos pudessem acontecer isso. Né? Mas sabemos que não são todos, né? Nós precisamos de mais apoio também, né, nesse sentido. Não só a parte empresa Juventus, mas também que outras pessoas comecem a se interessar mais, não só porque é um esporte de futebol, né? Porque a gente sabe que isso também pode gerar lucro para empresários, por exemplo, mas para outras pessoas que possam captar essas crianças, né, esses jovens adultos também até 20 anos de idade. Até porque foram bem educados, né? Muito disciplinados. A grande maioria, na verdade, professor, eles têm um bom berço, eles têm uma boa educação, né? A gente não pode associar aí a questão da pobreza, a questão de morar em periferia, com a questão da falta de educação. A grande maioria realmente vem com um bom berço, com uma boa educação de casa. Mas nós sabemos que tem um ou outro que tem um certo desvio de comportamento. Mas lá não tem jeito. Lá, se ele quiser permanecer, ele vai ter que ter um comportamento adequado, né?
para que possa se interar, não só com o grupo, mas também com a parte da diretoria, a parte da comissão técnica, né? E aí os pais têm que pagar alguma coisa para que esse filho fique no Juventus? Não, negativo. Nada. Eles não pagam nada, não pagam Olha, nada. Que projeto bonito. É um projeto muito bacana. Algumas empresas adotam. Nós temos a empresa, não sei se eu posso citar Pode aqui, à vontade. a Altec. A Altec Ok. do Juninho, um grande abraço para o Juninho, né? E muito obrigado também pela oportunidade, Juninho. A Altec, ela abraçou esse projeto, o projeto das categorias de base do Juventus, né? E hoje eles estão investindo muito, né? Não só na profissionalização desses meninos, né, para torná-los atletas de futebol de fato, mas eles também cuidam dessa parte, né, de ter um bom uniforme, né, de ter, por exemplo, uma alimentação, né, de ter esse tratamento. Que horas que eles chegam? São como nós trabalhamos com 4 categorias atualmente, o sub-14, sub-15, 17 e o 20, eles têm horários diferentes para poder utilizar o campo, né? Mas nós trabalhamos desde as 7h30 da manhã com o sub-17, vindo depois do sub-20, e à tarde nós trabalhamos os menores, né? Que é o sub-14 e o sub-15. Então eles se alimentam lá? Eles se alimentam lá. Café da manhã, almoço, isso, se precisa. Cada um no seu horário, isso. Interessante. Na parte de campeonato, por exemplo, foi dado todo o suporte para eles. Eles fazem concentração, ficam alojados em hotéis, né? Nós ficamos. Você imagina com a eles. autoestima do menino. Exato. Imagina como ele volta. Mas é um tratamento de rei, meu professor. Eles estão no quarto deles lá, muitas vezes 2 ou 3 em cada quarto, né? Quarto com ar-condicionado, enfim, com todo o glamour de um hotel. E, por exemplo, na minha parte, eu tenho que ir nos quartos deles atendê-los individualmente. É particular atendimento. Exatamente. Exatamente. A gente cansa bastante, mas é satisfatório também de ver depois a alegria, de ver também depois, por exemplo, numa partida, esse moleque vir te abraçar e te agradecer pelo trabalho que foi feito com ele, muito sabe? Bom. Com todo o cuidado. Os pais, o carinho dos pais conosco, com a comissão técnica, com a diretoria, também é gratificante, né? Eu acho que nem tudo é só dinheiro. Né? Não, acho que não. Agora me diz uma coisa, com relação ao sucesso do Juventus, qual foi a fase que ele teve mais sucesso? Se teve, como é que pode? O que vem vindo pela frente? O que vocês esperam? Como eu disse, na parte histórica do Juventus eu vou ficar devendo um pouco nesse sentido, né? Mas o que a gente espera atualmente, né? Estamos agora disputando o Campeonato Paulista, né? Pela A2, né, do campeonato, e a gente almeja assim que o pessoal do profissional, que aliás muitos saíram da base, a grande maioria saiu da base, que possa realmente elevar o patamar do Juventus, né, para disputar assim agora a Série A, para disputar com grandes times aí do. Então vocês estão a um passo. Estamos a um passo. A qualquer momento aí eu creio nessa vitória, eu creio nessa elevação do nome Juventus, que é um nome de tradição, professor. Muito. É um time grande, é um time que vai fazer agora esse ano, salvo engano, agora em março, nós fazemos, né, melhor dizendo, 100 anos. Não é qualquer time que chega a 100 anos, Imagina. Com a categoria que tem, com as torcidas que temos, né? Setor /2, nós temos a Ju Jovem, nós temos toda aquela torcida, a Moca é diferenciada. Né? Como diria a minha esposa, o Moconauta, né? O Moconauta, ele é diferenciado, ele ama o futebol, ele ama o esporte, ele ama a Javari. Né? Quando a gente fala da Javari, a gente não está nem falando da rua, a gente está falando do estádio, né? Que é do Conde, né? Conde Crespi. Literalmente o pessoal se doa. Você anda pela Moca, ela tem o perfume do campo do futebol, do gramado, né? Muito bom. É muito bacana ver. E sem contar que o nome é agora internacional, né? Porque nós temos a Juventus, né? Então, imagina, já é poder, o próprio nome já traz poder, já traz uma boa referência. Nós tínhamos a origem do Juventus, salvo engano, também vem junto com a origem do Palestra, né? Do antigo Palestra do Palmeiras, né? Tanto que eles tem uma história a respeito disso, que eles emprestavam jogadores uns aos outros. Fazia um intercâmbio caseiro. Exatamente, tá tudo em casa ali, o povo da Itália ali, né? Muito então bom. Eles faziam esse intercâmbio aí, né? Eu não sei a partir de que ano que isso parou, mas o Palmeiras realmente ele se destacou demais, né? Cresceu do jeito que cresceu, e o Juventus está tentando aí alcançar o seu lugar. Mas está por um ponto só. Tá só tirar um número após a letra. Exatamente. Já está na 2, né? Já está na 2. Só pulou e já está dentro. Exatamente, é o que a gente torce. Como pessoa,
como é que você se sente diante de uma missão dessa, de estar sendo fisioterapeuta Sim. de crianças que muitas vezes têm um bom lar, como você falou, Sim. mas muitas vezes talvez não tenham um bom lar. Isso. E estão ali. E ali talvez estejam melhorando o lar deles agora. Exatamente. Levando boas referências, levando um caminho, levando um norte. Como é que você se sente como um instrutor? Eu vou mais além, como cristão. Né? Legal. Eu sou cristão. Atualmente não tenho nenhuma igreja que eu frequento assim, né, assiduamente, mas eu sou cristão, minha formação é cristã. Então, como cristão, eu vejo da seguinte forma: eu estou preparando o futuro, né? É o futuro não só dessas crianças, mas o futuro da nação. Né? Todo momento em que eu tenho oportunidade de falar de Deus para esses meninos, a gente fala também, preparando também eles dessa forma da parte, vamos falar assim, aspas, religiosa da coisa, porque eu acho importante também, né? Essa crença, essa fé que a gente carrega no peito, né? Porque tem que preparar pessoas melhores. Eu tenho que ter lá na frente, eu vou estar com muito mais idade e eu vou ter esses meninos na rua, esses profissionais aí trabalhando, se não for no futebol, vai ser na vida aí, né? Trabalhando nas suas profissões, e eu vou querer ser bem atendido, eu vou querer ser bem recebido, eu vou querer uma pessoa que me trate com educação. Então a gente tem que preparar, trabalhar com as crianças de hoje. Fazendo ao próximo que ele gostaria de receber. Exatamente. Eu tenho que trabalhar hoje essas crianças, cada um tem a sua missão, né? Nós acumulamos função, não é porque eu sou fisioterapeuta, por exemplo, que eu não vou ajudar na parte Nós temos um auxiliar técnico, que é um jogador de nome internacional, Jorge Luiz, que ele trabalha, por exemplo, ajudando até na rouparia. Muito bom. Né? Ele ajuda, sabe? Eu preciso de gelo, eu corro atrás dele lá, ele precisa de alguma coisa, ele corre atrás de mim. É uma ajuda. Como é o nome dele? Jorge Luiz. Jorge. Jorge. Está sendo convidado para vir aqui no podcast para que a gente consiga falar um pouquinho sobre você e, acima de tudo, somar com a entrevista agora com o Ricardo. Sim. Não é isso, Ricardo? É isso. Ricardo, referência que você tem como pessoa? Referência? Poxa, eu tenho Porque para chegar a ser alguém, tem que ter um modelo, tem que ter um exemplo. O grande modelo é Cristo, legal. Mas aqui, por aqui, como é que você tem essa... Professor, eu fui policial militar. Ok. Eu fui militar desde os 18 anos de idade até os meus 44 anos de idade. Né? E eu só fui militar porque eu tive um tio, na verdade um tio-avô, tio da minha mãe, que ele foi minha referência como homem, foi minha referência como pai, ele foi minha referência como profissional. Enquanto policial militar, ele me trouxe muito orgulho, sabe? Porque ele tinha orgulho da profissão dele. Infelizmente, após aposentado, ele acabou faleceu, infelizmente, na mão do crime, foi morto há 3 anos após a sua aposentadoria. Mas ele foi aquele que eu me espelhei, que eu olho e falei assim, eu quero ser policial, e eu desde sempre quis ser policial por conta daquele homem, né? O Pradão, como conhecido na Baixada Santista, no Guarujá especial, foi o último lugar onde ele trabalhou. O Marco Antônio da Silva Prado, é o Pradão. O meu nome é Pradinho, para você ter uma ideia, por conta do Pradão. Porque tem um Pradão e tem que ter o Pradinho, né? E fora o tamanho, que ele era muito mais alto. Essa é a referência? Essa é a minha referência como homem. Ok. E o que você espera que a molecada que olha para você veja hoje? A gente tem que ser espelho, né? Essa molecada, né? A gente tem que tem que dar bons exemplos, né? Não basta falar, né? Exato. Eu fiz uma brincadeira com eles um tempo atrás, com alguns deles, né? E eu mostrei provando para eles que a palavra, ela até edifica, mas o exemplo arrasta. Né? A gente precisa dar exemplo para eles. De que forma? Tem hora de brincar, tem hora de brincar, tem hora de falar sério, vamos falar sério. Tem responsabilidade, tem horário para chegar, tem horário para sair, tem as funções a se cumprir, né? Tem as coisas, o certo a se fazer, né? Tanto a gente, como comissão técnica, a gente evita muito de haver debates entre nós na frente deles, né? Que é para justamente não causar isso. Você acabou de dar uma lição para o casamento, né? Exato. Você acabou de dar uma lição. Exato. O legal seria nem discutir, mas já que tem que discutir, vamos discutir longe das crianças, Exato. Né? Que senão lá na frente complica tudo. Exato. E a gente leva também como eu disse, o nosso coordenador, né, que é o Anderson Lima. Esse Anderson Lima, ele é incrível, né? Ele abraçou esses moleques de um jeito, ele tem o jeitão dele, o jeitão durão dele, mas ele sabe apontar os erros, sabe trazer para reclamar, para dar uma bronca maior, muitas vezes no privado, e sabe elogiar no grupo, em público. Muito bom. Isso é muito bacana, né? Para todos os nossos, tanto o técnico galego, o Jonathan, que é o técnico atual do Sub-17,
né? Eles são pessoas assim, muitas vezes chamam a atenção do grupo, quando tem que chamar do grupo, mas quando tem que chamar a atenção em particular, eles chamam de canto, aí dá aquela bronquinha maneira, né? Tem que dar aquela chamada, muitas vezes, puxar aquela rédea, né? Mas para elogiar, ele elogia em grupo, e isso é bacana. Até entre a gente. Muitas vezes a gente se separa, o chicote estrala dentro da comissão técnica, mas... É tenso, né? É tenso, mas é tudo em prol deles, né? Eu imagino. Então vale a pena. Vale a pena expor as ideias, vale a pena discutir o assunto, debater muitas vezes o assunto para chegar num denominador comum, né? O cuidado com esses garotos. Porque quando entra no campo, ele entrou para ganhar. Nenhum dos dois lados entra para perder. Não. Os dois lados entraram para ganhar. Exatamente. Ou seja, um vai perder. Exatamente. E nós, como seres humanos, não trabalhamos bem com as perdas. Nós não trabalhamos bem com o fracasso. E cada partida representa uma vitória ou um fracasso. Isso. Então, eu creio que isso aí seja um agente bem complicador na gestão das crianças, né? Inclusive, professor, é bacana ver que, o senhor vai ver, diferente do profissional, que a gente está lidando aí com adultos, né? Com os jovens, até no atendimento de campo, se cai, por exemplo, um jogador do time adversário, muitas vezes a gente pede para a gente atender. Lógico. Pô, eu tô aqui, deixa eu atender. Me ajuda. Né? O cara caiu aqui, a gente entra com água para os nossos meninos, outros meninos pedem água, a gente cede água. Porque... Que deve ser assim, né? Exato. A vida deve ser assim. Exato. É um esporte. Exatamente. Não é uma guerra. Não é uma guerra, não é um combate ali. Né? A gente está mostrando para eles que, apesar de estarem jogando bola ali e estar disputando um contra o outro, naquele momento, né? A partir terminou o jogo, ou o apito final, né, segue a vida, muitas vezes eles vão jogar no mesmo time. Interessante. Por exemplo, a seleção brasileira aí, quantos jogadores de outros times aí que às vezes brigam em campo, disputam, né? E quando vê, tá junto. E daqui a pouco tá numa seleção brasileira agora jogando tem que ser irmão. Agora tem que ser irmão. Exatamente. Olha, eu vou falar como pai para você. Eu sempre tive desejo, ok, que meu filho jogasse bola, porque eu nunca joguei bola nenhuma, nunca consegui jogar bola. Eu também nasci com 2 pernas esquerdas. Eu acho que nem perna nesse sentido não nasceu. Mas o mais interessante é que eu tinha alguma preocupação com relação a onde que eu vou colocar o meu filho. Uhum. E eu percebo que o Juventus é um bom local, né? Aquele pai que de fato tem alguma preocupação, ele pode ir lá antes, conhecer o local, conhecer a estrutura, conhecer a forma, para que ele confie, então, porque ele está entregando a educação do filho dele. Exato. E esse é um ponto muito, muito sério ultimamente. Exato. O cuidado que nós temos com os meninos, né, na ausência dos pais, é cuidado de pai também. Lógico. Né? Muitas vezes eu vejo, professor, quantas vezes eu cheguei na portaria do Juventus, eu vejo um atleta lá, parado ali, já passou mais de meia hora que o moleque tá ali. E cadê o pai? O que aconteceu? Vem cá. Buscar? Às vezes o pai não tá sabendo, aí você fica preocupado, você não deixa. Ali eu paro ali, já ligo pro pai, você tá vindo buscar ele? O que aconteceu? Ele falou, não, ele tá tudo certo, eu tô indo buscar ele sim, né, para saber se o menino não tá de bobeira, se não vai aprontar, né, então a gente se preocupa como pai. Porque juridicamente está sob a responsabilidade de vocês. Exatamente. Entregou ali para vocês. Isso, entregou pra gente, a gente tem que devolver da mesma forma, ou melhor, né, de preferência melhor. Você formou há pouco tempo, não é isso? Isso. E agora você já está atuando numa área que eu acho que é muito nevrálgica na sociedade. A fisioterapia, vamos falar um pouco da fisioterapia. Sim. É uma boa escolha ao jovem que está aí, para onde eu vou, ok? É um mercado que deixa uma vertente ainda boa, independente da mudança do mundo, porque tem muita profissão hoje quebrando. E o cara está no 3º ano da faculdade, descobre que mesmo formando não vai ter emprego, porque ninguém quer mais aquela formação. Né? Então, como é que você vê a fisioterapia nesse novo mundo chamado internet? Professor, eu acho que toda a profissão, ela vai depender muito do empenho daquele que está se formando também. Né? Eu costumo dizer que parado não fica. Talvez não alcance o sonho de trabalhar, por exemplo, como eu alcancei, e aliás, eu fui alcançado, Deus me abençoou com essa vaga dentro do Juventus. Inicialmente fui trabalhar no profissional, né? Durante algum tempo trabalhei no profissional, depois surgiu a base para mim, aí fui convidado pelo diretor na época, o Conrado, e me chamou para a base, fiquei na base, e estou lá até hoje. E não me arrependo de ter ido para a base, aliás. Né? Nós temos grandes profissionais da fisioterapia, o Thales e o Arthur, que trabalham atualmente como profissional lá na Rua Javari, né? E eu trabalhava inclusive com o René Gomes, e agora eu trabalho sozinho. O René Gomes partiu para foi para uma outra vertente da profissão,
e eu estou com a base do Juventus. Foi através de um convite de uma amiga minha, que havia se formado comigo, né, e um outro amigo, que me convidaram, e eu acabei indo para o Juventus, fui ficando. A Cris também, Cris Secato, que me ajudou muito, acabou me levando para lá, né, que era dona da empresa, porque era terceirizado antigamente. Né? Atualmente eu trabalho diretamente para o Juventus. Hoje é do próprio time. Hoje é do próprio time. Não é mais um setor terceirizado dentro da empresa. Não é mais. Não é mais. Então, aí eu tive essa oportunidade meio que cair de paraquedas lá e falei, sabe, até cair a ficha, que poxa, agora eu estou num time de futebol, né, time grande como o Juventus, né, de um nome de peso como o Juventus, né, falei, pô, isso para mim foi muita honra de trabalhar no Juventus, né, como eu disse, sou santista, mas hoje eu carrego o brasão do Juventus no peito, aliás, aqui, ó, onde eu vou, eu levo minha maletinha do Juventus. Muito bom. Deixa ela aqui em cima, põe ela aqui. Bom prazer. Bom prazer. Olha que barato. E bonita cor, né? Bonito J, né? É isso aí. Muito bacana. bom, muito bom. Fala para mim, com relação à criança, com quantos anos ela é aceita? Vocês conseguem já trazer a criança com quantos anos? Então, para passar por avaliação, porque as crianças passam por uma avaliação, professor, né? Como disse, nós não temos a escolinha do Juventus de futebol, que é coordenada pelo Jameli, né? Um grande jogador também, que foi um grande jogador de futebol, mas é uma outra parte, né? Não é a parte da Altec, não é a parte do Juninho, que trabalha com os profissionais já, né? Que já pegam meninos que já têm uma ideia do futebol, já têm a base do futebol, né? Os fundamentos do futebol. Eles já vêm com essa preparação, já de outros clubes ou de outros projetos, eles vêm para a gente. Mas esse que já vem quase pronto, ele entra com quantos anos? Ele vem atualmente com 13 anos de idade. 13? 13 anos de idade. Então vocês não são tão especialistas em crianças menores? Não, os menorzinhos ele é escolinha, né? Antigamente tinha um projeto que a gente chamava os pequeninos, mas que também não ficava na base lá do Juventus, ficava em outro lugar no Morumbi, no Jockey, certo? Né? Que era uma outra pessoa que coordenava. Mas hoje nós trabalhamos com meninos acima de 13 anos de idade. Tá, mas então já frequentaram alguma escolinha por aí? Sim. Já foram bem selecionados antes, já estão aptos ao futebol. Exatamente. Então vocês já estão agora apenas reembalando ele para que ele seja lançado no mercado, é isso? Eles passam por uma avaliação, né? Vão ser avaliados por técnicos e assistentes técnicos, né? Pessoas que estão preparadas com esse olho clínico, né? Para ver se eles têm condição. Peraí, já eles têm uma base boa, tiveram uma base boa, porque, como disse para o senhor, eles são preparados e depois treinados para melhorar cada vez mais, né? Só que eles são o produto final da empresa, né? Esse menino que está sendo preparado é o menino que futuramente a gente almeja que ele seja ou um craque que se destaque de uma forma espetacular dentro do Juventus, ou um craque que possa ser até vendido, né, para um time da Europa, um time aqui mesmo do Brasil, um outro time, que ele vira, vamos falar assim, parte de uma negociação. Né? Mas a base nossa, ele começa aos 13 anos de idade, ele chega lá, o menino já chega com um certo fundamento. Ele vai aprendendo ali um pouco mais, vai aumentando um pouco mais, vai sendo observado. Se os técnicos e os assistentes técnicos, eles observarem que aquele menino ele realmente tem um tino para o futebol, fala, pô, vamos trabalhar esse moleque. E aí ele vai galgando. Aí também o treinamento é diferente? Muito diferente. Mesmo, todos iguais, todos do mesmo time. Um é camisa 1, outro é 2, é 3, é 4, é 10, Sim. Cada um na sua função, mas se aquele tem um destaque, vocês trabalham mais com ele. Ele trabalha mais com ele. Então, tem esse trabalho individualizado normal também. E tem o individualizado. Tem. Muitos desses meninos também alguns deles já possuem empresários, outras empresas que trabalham com eles, né? Interessante. Que vêm trabalhar com a gente. Até hoje por causa da internet, né? A internet hoje deve ter mudado também o futebol, né? Exatamente. Porque muitas vezes ele é um aluno ali, mas na rede social dele ele já é um expoente, ele já está fazendo... Talvez ele esteja trazendo até muito mais dividendos até antes de se tornar um grande jogador de futebol, já trazendo para que o Juventus se torne mais conhecido ainda. Exatamente. É isso? E muitas vezes eles têm personal, né? Muitas vezes eles têm, por exemplo, um trabalho específico. Mas agora você fez eu pensar na sua responsabilidade. Né? Pois é. Você imagina, um menino com 13, 14 já tem um personal. Exatamente. E é formado também em fisioterapia. E aí encontra você ali fazendo um trabalho de fisioterapeuta. Isso. Eu imagino a sua responsabilidade. Exato. Mas a gente trabalha com equipe, né? Nós temos o preparador físico lá, por exemplo, Rodrigo Fonseca.
e que tem uma experiência vasta também, mais de 20 anos aí no futebol, né? Também foi atleta de futebol, como a grande maioria que trabalha no futebol já foi atleta, né? O nosso preparador de goleiro, Silvio Luiz, que jogou na seleção, salvo engano, em 2002. Então, ele é preparador dos goleiros. Olha que barato. O Hudson, enfim. Então, a gente Vamos trabalha marcar um dia para nós irmos lá, né? Sim. O Velasquez até lá e a gente fazer um documentário legal. Poxa vida, será um fazer prazer. Um documentário, entrevistar a meninada para fazer com que mais pessoas se motivem Sim. a querer não só o futebol, mas Sim. querer a regra do futebol. Sim. Né? Porque Sim. eu creio que é muito interessante a educação que vocês estão dando. Num tempo hoje líquido, né? Num tempo onde o jovem não respeita seus pais, num tempo onde o jovem não respeita os professores, vocês estão trazendo para eles a possibilidade de eles aprenderem, acima de tudo, a obediência. Sim, exato. Eu acho que esse é o principal ponto que essa sociedade, não só nossa do país, mas do mundo está precisando. Nós temos lá, professor, por exemplo, os atletas que já são empresariados pela empresa, como eu disse, a empresa Altec. Ok. Né? Altec Esportes. E o que acontece? Esses meninos, eles recebem uma ajuda de custo, né? Para custear a condução, a alimentação, eles têm lá. Então, para ter mais a condição do acesso ao clube. Okay. Muitas vezes eles moram longe. Mas, por exemplo, está aí uma ideia, para quem quiser abraçar essa ideia. De patrocinar? Não, eu digo, vou mais além, professor, vou mais além. Por exemplo, hoje nós temos o vale escolar, né, o transporte escolar, okay. um cartãozinho que franquia o acesso, o transporte, vai e volta. Por que não franquear também para atletas matriculados num clube, matriculados numa escola de futebol, ou que seja em qualquer outro esporte? Por que não? Muito boa ideia. Né? Por que não franquear também para esses jovens? Né? Nós sabemos que o esporte ele pode mudar o futuro dessas crianças, mas ainda que não mude no futuro na questão profissional... Já está mudando o presente. Exatamente, já está mudando o presente. Eles estão sendo doutrinados, eles estão tendo uma rotina que é importante na vida de um jovem, de um adolescente ou de um jovem adulto, né? Como disse o Sub-20, né? Eles estão sendo preparados de alguma forma para o futuro melhor. Né? Então vamos pensar no presente desses garotos, né? Garotos e garotas, né? Não estou aqui querendo fazer nenhuma distinção, né? Mas tem as meninas. Só que vocês não têm mais o feminino atualmente não. Infelizmente não. Eu torço para que volte, né? Um dia a gente possa voltar a trabalhar com as meninas. Que pegou uma pujança agora nos últimos anos fantástica, né? Exatamente. Nós temos aí grandes jogadores de futebol, né? Nós temos o prêmio Marta agora, né? Poxa, é um ícone, né? Nacional. Né? Entre outros, temos a Formiga, a Cristiane, enfim, tantas outras. Eu morei na América de 90 a 92, quase 93. Eu ficava impressionado com o futebol feminino lá. E ficava impressionado de ver que nessa época nem se falava em futebol feminino no Brasil. Era muito pouquinho. Pois é. Agora, vamos voltar então. 90, nós estamos em 2024. Sim. Ok? Mas hoje eu sinto que no Brasil também a coisa agora está bem parecida com a América, ou seja, as meninas se interessaram, os pais permitiram, o esporte se ajustou, se adaptou, e a cada dia que passa a gente vê um mercado se abrindo também nessa área para as meninas de trabalho. Tem muita área, né? Hoje em dia eu acho que não consigo citar aqui agora uma profissão que uma mulher não possa exercer da mesma forma, com certeza. Né? Ou até melhor. Com certeza. Né? Basta ver os motoristas de ônibus de São Paulo. Pois é. A maioria das motoristas hoje são mulheres, impressionante. Aliás, parabéns para os motoristas, né? Porque quando a gente pega uma motorista, a educação com que elas nos tratam... Eu sei, outra pegada. Homem é mais bruto, né? Sempre. Por isso que tem que ter uma mulher para maciar ele, tem né? Fazer que com que ele dê aquela polida. As mulheres são importantes na vida. Manda um recado, olhando para essa câmera, manda um recado para o jovem que quer sonhar com futebol. Ou os pais, que muitas vezes no berço já botam uma camisa do time dele, que ele gosta daquela criança, e ele vai maturando aquilo ali, ele que vai falando na cabeça da criança para que ela venha a gostar. Manda uma mensagem para eles, para motivá-los a continuar gostando e, quem sabe, abrir uma porta mesmo de chegada até a Juventus ou até outro time aqui em São Paulo. Tá certo. Pai, mãe, né? Ou seja lá o tio, a tia, o pai de fato, a mãe de fato, aquele que cria, aquele que cuida, né? Aquele que está dando todo o suporte para o jovem. Esporte é vida, esporte é saúde, né? Coloquem sim os seus filhos, eles têm que praticar um esporte, né? Seja lá qual for o esporte, mas coloque seus filhos no esporte sim, né? Até que se não for para que trabalhe, para que exerça uma profissão no esporte, mas que eles tenham saúde, que tenham vida,
né? Nós passamos hoje, eu como fisioterapeuta, a fisioterapia ela trabalha muito na parte preventiva da coisa, né? E a gente vê muitas pessoas hoje em dia com problemas osteomusculares, né? Problemas que podiam ter sido evitados se tivesse feito uma atividade física. Pratique atividade física, inclusive o pai e a mãe também incentive, né? Seja aí um grande exemplo para o seu filho e faça esporte. Muito bom. Prazer ter estado com você, Ricardo. Que Deus te dê, conforme tu falou que é um cristão, que Deus te dê muita saúde, Amém. muita paz, muita tranquilidade, porque lidar com jovens não é fácil. Não. Eu tenho plena consciência da sua arte, do seu mistério. Mas é gratificante, né? E o retorno é muito grande. Não tem pagamento igual, né? Não tem. É igual a propaganda, né? Isso não tem preço. Não tem preço. Parabéns para você, parabéns Obrigado. ao Juventus, Obrigado. à diretoria do Juventus. Sim. Nos colocamos à disposição para recebê-los aqui, para fazer mais entrevistas, talvez com algum menino lá que vocês queiram, que a gente faça com que a coisa se motive mais, tá bom? Um grande abraço ao presidente, o seu Tadeu, presidente do Juventus. É o presidente lá? É um grande colaborador nosso, um grande ajudador nosso aí. Muito bom. Parabéns, amigo, de ter o Ricardo Prado como seu braço direito na área dos juvenis, na área da meninada lá, não é isso? Na fisioterapia. Obrigado, professor. Grande abraço. Fique com Deus. A todos nós. Muita paz.